E amados irmãos, no nosso primeiro programa, o programa Encontro com Cristo desse ano, nós vamos falar um pouco sobre perdão. Meus amados irmãos, o perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. Muitas vezes, amados irmãos, a falta de perdão é como uma pedra amarrada, na perna de alguém. Sabe por quê? Que muitas vezes produz aquele peso constante e a gente não consegue nem sequer se locomover, viu? Mas eu quero que você entenda, meus irmãos, que como uma pedra amarrada em uma perna, muitas vezes podemos arrastá-la, amados irmãos, porém Deus, amados irmãos, Deus sim, Ele nos perdoou os nossos pecados para que nós, amados irmãos, pudéssemos também ser parecidos com Deus. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, que nós somos imagem e semelhança do Senhor. E Deus, amados irmãos, perdoou nossos pecados. E se Ele nos perdoou, nós, amados irmãos, também podemos ser parecidos com Deus, perdoando sim, uns aos outros. Podemos, amados irmãos, muitas vezes até mesmo, machucar alguém com palavras, com ações. Porém, amados irmãos, podemos ter motivos sim para perdoar essas pessoas que até mesmo nos magoaram, que até mesmo nos atingiram. Mas, irmãos, se nós podemos e devemos receber perdão, na verdade, amados irmãos, aleluia, isso é um dever de nos motivar. Sabe por quê? Se realmente compreendemos que Jesus fez na cruz. Você sabia que Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele ofertou um perdão? Sim. A Bíblia diz, amados irmãos, que Jesus Cristo ora ao Pai e Pai, perdoa-los porque eles não sabem o que faz. E a Bíblia Sagrada, amados irmãos, nos declara, amados irmãos, através dela, que devemos perdoar. A própria oração do Pai Nosso diz, se perdoarmos aqueles que nos ofendemos, Deus também irá nos perdoar. No livro de Salmo, de número 86, verso 5, diz assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. Você sabia que Deus é bondoso, Deus é perdoador? A graça de Deus é imensa para com todos aqueles que o invocam. Nós sabemos, amados irmãos, que o homem concebido no pecado, o homem tem feito coisas horríveis, tem agido de maneiras que tem entristecido o Espírito Santo de Deus continuamente. Porém, a Bíblia Sagrada nos diz, amados irmãos, que Deus, sim, Ele nos ama ao ponto de ter entregado Jesus Cristo, seu Filho amado, por amor de nós. E a Bíblia diz que Jesus Cristo nos ama, sendo nós ainda pecadores. O salmista no Salmo de número 36, o verso 5, vem falando sobre esta bondade de Deus. Ele vem dizendo que Deus é bondoso, que Deus é perdoador, que Deus é riquíssimo em graça para com todos aqueles que o invocam. Eu não sei, meu amado, eu não sei, minha amada, como se encontra a tua situação no decorrer desse dia. Eu não sei como está, meu amado, você nesse momento. Eu não sei se você está precisando perdoar, se você está precisando pedir perdão, mas eu quero que você entenda que Deus, Ele é riquíssimo, Ele é bondoso para com aqueles que o invocam. Se você nesse dia o invocar, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a Deus a graça, pedindo a Deus a bondade para te ajudar, tenha certeza que Deus vai te dar forças e você vai poder sim, meu amado, vai poder sim, minha amada, liberar perdão. Hoje de manhãzinha eu estava no trabalho e alguém perguntou a mim dizendo assim: missionário, o Senhor é perfeito? E eu disse: não, eu não sou perfeito, jamais. Perfeito é Deus que está nos céus. E essa pessoa disse: o senhor tem alguém intrigado com o Senhor? E eu disse que eu saiba até o momento, não tenho nenhum intrigado. E essa pessoa disse: muito bem, o Senhor é perfeito. E, amados irmãos, essa pessoa assimilou a perfeição com uma coisa, amados irmãos, de alguém poder se comunicar. Ela dizia, amados irmãos, com as suas palavras simples, que quando alguém não se comunica com outro, quando alguém se encontra de mal, aborrecido com alguém,
essa pessoa não pode sim ser chamada perfeita, não pode ser chamada justa, porque ela está em falta. E ela dizia, eu estou em falta, eu tenho pessoas que não falam comigo e eu preciso pedir perdão e eu preciso perdoar. E assim, amados irmãos, é desse jeito. A Bíblia diz, se perdoarmos aqueles que têm nos ofendido, se perdoarmos aquele que tem nos humilhado, se perdoarmos aquele que tem nos machucado, Deus é fiel para também perdoar as nossas ofensas. Entenda que assim como Deus é riquíssimo em misericórdia para nos perdoar, essa bondade de Deus, ela também se estende a você e se estende a mim, porque passamos a ser imitadores de Cristo. Na palavra de Deus, amados irmãos, diz em Mateus capítulo 18, versículos 21 ao versículo 22, que Pedro se aproxima de Jesus e faz a seguinte pergunta ao Senhor, dizendo, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu deverei perdoá-lo quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu e disse, eu digo a você, Pedro, não até 7, mas 70 vezes 7. Está entendendo, meus amados irmãos? Pedro questionava Jesus a respeito de quantas vezes perdoar, porque achava Pedro que deveria, amados irmãos, apenas perdoar 7 vezes o erro de alguém. Porém, a Bíblia Sagrada diz, amados irmãos, que 7 vezes o justo cai e todas as 7 vezes Deus o levanta. Deus disse, olha Pedro, eu quero te dizer algo, não somente 7, porque o homem é inconstante. Não, Pedro, não somente 7, porque enquanto aquilo que é corruptível não se revestir da incorruptibilidade, vai haver pecado, vai haver ofensa, vai haver malquerência, vai haver muitas vezes dissensões, mas eu te digo, Pedro, que devemos perdoar 70 vezes 7. Aleluia! Oh, glória! Cristo nos perdoou, se entregando por nós na cruz do Calvário. Quando, amados irmãos, estivermos orando, se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Você sabia que aquele que está intrigado, a sua oração não chega nos céus? Missionário presbiteriano, que palavra é essa? Sim, meu amado. Sim, minha amada. Aquele que está intrigado, sua oração não chega no céu. Sabe por quê? A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26, a seguinte expressão. Quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa-o, para que também o Pai Celestial perdoe os teus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Você está me ouvindo, meu amado, nesse momento? Se você não perdoar, se você não fazer com que esta pessoa possa ser beneficiada com o teu perdão, Deus também não poderá perdoar os teus pecados. Marcos capítulo 11, versículo 26, versículo 25 ao 26 diz, quando você estiver orando, quando você estiver dialogando com Deus, quando você estiver tratando de assuntos com o papai, se você tiver alguma coisa contra alguém, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoa, libera perdão, para que também o vosso Pai Celestial perdoe os teus pecados. Mas se você não perdoar, também o vosso Pai que está nos céus não poderá perdoar os teus pecados. Aleluia! Tome cuidado, meu amado, tome cuidado, minha amada. Se o teu irmão pecar, repreenda. E se ele se arrepender, perdoe, tá bom? Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes torna você dizer a ele, eu te perdoo, eu estou arrependido, ofereça perdão, porque a Bíblia Sagrada diz, amados irmãos, que não sabemos a hora que virá o Senhor. E quando o Senhor vier buscar a sua igreja amada, precisamos estar de vestes limpas, tá bom? Meu amado irmãos, é desse jeito.